Boa noite, pessoal, tudo bem? Assim, ó, tudo bem? Material da turma 1101, 102, 103, que eu não tinha falado para vocês a respeito, dado nenhuma dica. A gente estava na parte de MRUV, tá? Vimos as funções horárias, gráficos do MRU, termos da função horária e um exercício número 4 da página 4 do dia que eu mandei para vocês no dia 20, tá bem? Então, isso aqui tudo você já tem no caderno. O que eu quero dos senhores é o seguinte, ó, os senhores atentem para algumas coisas que eu digo aqui, alguns dados que eu passo para vocês nos vídeos que eu faço, porque isso vai ajudar vocês na resolução dos exercícios, tá bem? Bom, no MRUV, ao contrário do MRU, o MRUV, na realidade, ele apresenta essa menina aqui, ó, que já tem no material no caderno de vocês, que eu defini como sendo a aceleração. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. A unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, por definição, o MRU, um móvel está em MRU quando percorre espaços iguais no mesmo tempo. Velocidade constante, não aparece aceleração. No MRUV, percorre espaços iguais em tempos diferentes. Para que isso ocorra, aí aparece essa menina aqui, aceleração. Tem alguns exemplos ali no caderno dos senhores, para quem copiou a matéria. Funções horárias, na realidade, a gente também chama de equação horária. Nós vimos a das posições, S é igual a SO, mais VO vezes T mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. É a das posições, onde a posição final é igual de um móvel, né? Em MRUV é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, multiplicado pelo tempo, a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Depois a da função horária das velocidades. Velocidade final dele vai ser a velocidade inicial, mais ou menos aceleração vezes o tempo. Por que coloca esses dois sinais? Porque em algum momento, gente, a gente vai ter que classificar o movimento em acelerado ou retardado. Isso vai depender da aceleração e da velocidade do móvel, tá bem? Então ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí eu falo sobre Torricelli. Torricelli, que é uma fórmula, uma expressão que não usa a relação, usa a velocidade, mas não a velocidade e o espaço, e não relaciona o tempo do deslocamento. A velocidade ao quadrado, a velocidade final, né? É igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos também duas vezes a variação do espaço, ΔS. Gráficos do movimento retilíneo uniforme. Cara, tem dois que são bem clássicos assim, porque os outros nós já vimos, né? São retas. Eles, no caso aqui, se apresentam com a carinha de parábola, com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. O que é que interfere de cara, sem fazer o gráfico? Olhando para essa menina aqui, ó, aceleração, aceleração, aceleração. Se a aceleração for da expressão da função horária for positiva, ou seja, maior que zero, o gráfico vai ter essa carinha aqui com a concavidade para cima. Se a aceleração se apresentar com um sinal negativo, ou menor do que zero, a concavidade vai ser para baixo. Importante destacar esses pontinhos aqui, gente. Esses pontinhos são as raízes, o x', x2', x1, x2. Tá bem? Ó, onde toca. Tá bem? Esse gráfico aqui é o S vezes T, posição por tempo. E é o que é mais utilizado no movimento retilíneo uniformemente variado. Tem no caderno de vocês, para vocês completar, esses elementos aqui, gente, ó. Onde eu tenho que fazer só uma comparação entre essas expressões aqui e essa menina aqui, ó. Tá bem? Então, quem está no lugar da posição inicial é o 6. Posição inicial, 6 metros. A velocidade inicial, no caso, 2 metros por segundo. E a aceleração é 2. Não, gente, aí que está a pegadinha. A aceleração não é 2, porque na origem da fórmula aqui, ó, a aceleração é sempre dividida por 2. Para eu achar o valor que realmente corresponde ali, eu tenho que fazer a operação inversa, multiplicar por 2. São 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Aí sempre aparece o aluno, professor, é porque a gente tem o 2 aqui, né, que levar. Não tem nada a ver, tá bem? Não tem relação direta. Esse número aqui, ó, o coeficiente, esse número eu tenho que sempre multiplicar, o número que aparecer aqui, via de regra, eu tenho que multiplicar por 2. E é isso só que a gente tem que fazer. Na letra B,
A posição inicial é a mesma, né? 6 metros. A velocidade agora é negativa, metros por segundo. E a aceleração, todo o número que aparece aqui do lado do t ao quadrado, multiplicado por 2. 2 vezes 3, 6 metros por segundo ao quadrado. E a terceira, mesma coisa. Só que aqui mudou os valores, 4 metros menos 2 metros por segundo. E a aceleração aqui, 2 vezes 3, também 6 metros por segundo ao quadrado. Vai aparecer equações em que desses três termos aqui, alguém vai estar faltando. O único que não pode faltar é esse último termo aqui. Tá? Pode faltar a posição inicial, pode faltar a velocidade inicial. Quando cada um desses termos estiver faltando na equação, é só completar com zero, tá bem? Ou desconsiderar. Agora eu vou dar um pause porque nós vamos fazer esse exercício aqui, o número 4, da página 4 do dia 20. Tá bem? Só uma pausa para eu apagar a lousa. Bom, continuando. Esse exercício é o seguinte, ó, é o número 4, o exemplo 4, tá? Da página 4. Um ponto material desloca-se sobre uma reta, a sua velocidade em função do tempo é representada no gráfico. Determine na letra A, função horária das velocidades. B, seu deslocamento entre 0 e 2 segundos. Letra C, sua velocidade média também entre 0 e 2 segundos. E a letra D, classificar o movimento em acelerado ou retardado. Tá bem? É isso que pede. O gráfico já está ali, gente. Faltou os dois numerozinhos ali que eu vou completar agora. Gente, a letra A desse exercício pede o seguinte, a função horária das velocidades. Tá bem? Esse gráfico é uma velocidade vezes tempo. Então é essa menina aqui, ó. VO, no caso, mais A vezes o T. Então eu tenho esse eixo aqui que fala sobre a velocidade. Então eu tenho a velocidade inicial e tenho a velocidade final. Mas eu preciso da fórmula, da expressão. Então, antes de qualquer coisa, eu vou colocar o seguinte, ó. O VO é o início do gráfico ali. A aceleração eu não tenho, mas eu posso calcular. Que eu já sei que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. A variação da velocidade qual é? A velocidade final menos inicial. Então é 9 menos 5. Variação do tempo. No caso aqui de 0 a 2, 2 menos 0. Eu vou ter em cima 4, embaixo 2, 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui ó, o gráfico é para cima, então o valor do que eu achei lá eu coloquei aqui. Essa é a resposta da letra A. Simples assim. Gente, a letra B pede o deslocamento. Como é que eu vou determinar o deslocamento dele? Existe uma propriedade que eu já passei para vocês, que diz o seguinte, ó. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Que o deslocamento dele, a variação do deslocamento, equivale numericamente à área dessa figura. E aqui, se eu observar, esse ladinho aqui, esse cara aqui, essa partezinha aqui, eu estou diante de um trapézio. E a área do trapézio é base maior, a área do trapézio, né? Base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Então, se eu achar a área dessa figura, eu vou conseguir responder a letra B, que é o deslocamento. Então, a base maior, ele tá em pezinho, vou deitar ele. A base maior corresponde a esse segmento aqui, gente. Tá bem? Que mede daqui até aqui em cima, 9. Mais a base menor é esse pedacinho aqui, ó, que vale 5. Tá? E a altura daqui até aqui, tudo sobre 2. Então a área vai ser 9 mais 5, 9 dá 14, vezes 2, 9, 28 sobre 2. Então a área vai ser 14, o que? É o deslocamento que eu quero saber, né? 14 metros. Porque a variação do deslocamento é igual à área. Se eu achei a área, eu achei o outro. Então, 14 metros. Tá bem? Mais ou menos ele é assim, ó. Se eu colocar ele na posição normal, é isso aqui. Tá bem? Ó, base maior, base menor, a altura, tudo sobre 2. Tá bem? Já a letra C pede a velocidade média. Aí a gente vai lembrar
que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média também no mesmo intervalo de tempo, de 0 a 2. Então, ΔS nós já achamos aqui, ó, no cálculo anterior que a gente fez, que é 14 metros. No mesmo intervalo, de 0 a 2 seria 2 segundos. Então, a velocidade média, eu tenho 14 por 2, 7 metros por segundo, no intervalo de 0 a 2 segundos. Vou colocar lá, tá bem? 7 metros por segundo. Tá bem? E aí falta agora a classificação que a gente vai ver. Só mais uma pausa. Bom, e para concluir agora eu quero saber classificar ele, na realidade, em acelerado ou retardado. No caso aqui, esse exemplo é bem fácil, a gente olhar a inclinação do gráfico, a gente vê, tem a possibilidade de já tirar algumas conclusões. Mas eu tenho que comparar duas grandezas, a aceleração e a velocidade. No caso da aceleração, ela é positiva, tá? Então é maior do que zero. E a velocidade que a gente achou, a velocidade média dele, também, ou a velocidade no caso ali, também é positiva, tá? Nesse caso, quando isso acontece, eu classifico esse movimento em acelerado. Tá bem, gente? Vai acontecer que isso pode mudar. Quando mudar, tem outra relaçãozinha, aí vai ser retardado ou retrógrado. Tá bem, gente? Esse é o exemplo que tem no caderno dos senhores. Então é bom vocês copiar a matéria, observar ali e acompanhar o vídeo. Para tirar alguma dúvida, só me ligar, mandar um WhatsApp. Eu continuo aqui lavando a mão sempre que possível e em casa, né? Em home office. Tá bem, gente?